A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, com a graça e com a permissão do nosso bom Deus, posso adentrar a sua casa, a sua família, para mais um tempo de reflexão em torno da palavra do Senhor. Hoje vou basear aquilo que quero transmitir em Romanos capítulo 3, o verso 23 e o verso 24, onde o apóstolo Paulo diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu quero extrair daqui 3 grandes verdades. E verdades, muitas vezes nós não queremos ouvir, não queremos aceitar, temos dificuldades de lidar com elas. A primeira grande verdade é que todos pecaram. Paulo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. No capítulo de número 5, verso 18 e o verso 19, está escrito assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram justos, assim se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Por uma ofensa veio o juízo de Deus, veio a condenação sobre todos. Por uma desobediência ou pela desobediência de um, todos se tornaram culpados. Essa é a nossa herança adâmica. Por meio de Adão o pecado entrou e todos nós passamos a receber essa condenação do pecado. Então todos pecaram, é a primeira questão. Segunda coisa, todos carecem da glória de Deus. Presta bem atenção, eu careço, você carece, nós carecemos da glória de Deus. A palavra glória é doxa no texto grego. Doxa quer indicar aquele resplendor visível da presença do Senhor. Então esta glória, esta doxa, ela só pode ser comunicada ao ser humano de uma maneira, que é por meio de Cristo Jesus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 2 e verso 3, você vai ter essa informação de que Jesus ele é o resplendor visível da glória de Deus. Então, como Deus comunica a sua glória, a sua presença em pessoas que caíram em pecado, em pessoas que estão na herança de pecado, somente por meio do Senhor Jesus. Terceira grande verdade que nós vemos aqui no texto é que todos foram justificados, sendo justificados gratuitamente por sua graça. A redenção, a salvação não é por mérito, a salvação ela é por graça. O ato de justificação, que é quando Deus nos torna justos, não mediante uma declaração apenas, mas mediante o derramar do sangue do Senhor Jesus. Quando Deus diz que nós estamos justificados, então isso acontece de fato e de verdade, interior e exteriormente, integral e plenamente. Isso é muito profundo, você precisa se ater a esta grande verdade. Como que isso aconteceu? O texto que eu li diz que foi mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção no texto grego é apolútrasis. O que é isso? É você ser comprado, é você ser retirado. Para você entender bem a metáfora, a linguagem, a ideia é de um sistema escravagista, de escravos, e um senhor, uma pessoa, iria lá e comprava aquele escravo. E à medida que comprava aquele escravo, ele passava a ser uma pessoa livre, não mais para estar debaixo de um regime de escravidão de uma outra pessoa, mas ele era literalmente comprado para a liberdade. Então a palavra nos remete àquilo que Cristo Jesus fez por mim e ele fez por você. Ele nos comprou, não para que nós pudéssemos estar novamente debaixo de um regime de escravidão ou de leis,
mas ele nos comprou para que nós fôssemos e pudéssemos estar vivendo de maneira livre sobre todas as coisas. Então alguém nos comprou, e esse alguém foi Cristo Jesus, mediante a sua morte na cruz, o que nós celebramos há poucos dias no calendário eclesiástico, né? a Sexta-feira Santa e a consequente ressurreição do Senhor Jesus. Celebramos isso, alguém nos comprou, alguém nos remiu, alguém nos pagou o preço, e esse alguém foi Cristo Jesus. Agora, esse escravo, eu como escravo, você como escravo, nós somos pessoas livres para podermos servir ao Deus vivo e verdadeiro com toda alegria, a partir dos dons e dos talentos que Ele tem nos dado. Essa palavra, essa apolútrosis, essa redenção, ela aponta para a cruz de Cristo. Em Marcos capítulo 10, no verso 45, nos é dito que o Senhor Jesus ele veio para dar a sua vida em resgate, presta atenção nessa palavra, em resgate por muitos. O preço desse resgate, segundo Romanos capítulo 3, o verso 25, logo adiante do texto que eu li para vocês no início, diz o seguinte: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, ou seja, Deus se nos tornou propício, nos salvando, nos redimindo dos nossos pecados, mediante o preço do derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então nós pregamos e ensinamos, e a Bíblia ensina isso, que esse ato de redenção foi um ato de amor de Deus. A Bíblia em miniatura, que é João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu, e Ele deu por quê? Porque Ele nos amou. Ele não deu o refúgio, Ele não deu o resto, mas Ele deu o Filho do seu amor. Por amor a mim, por amor a você. Ele entregou Jesus para que pudesse ir para a cruz e pagar o preço da nossa redenção, do nosso resgate, para que nós pudéssemos herdar a salvação eterna com o Senhor. Então foi um ato de amor de Deus. Foi um ato voluntário de Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 18, Jesus deixou bem claro que ninguém tiraria a sua vida. Jesus não foi assassinado. Ele entregou a sua vida. Ele foi levado como ovelha ao matadouro. Ele se entregou para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação eterna. Foi um ato de bondade, foi um ato de amor, foi um ato voluntário, não foi obrigatório. É verdade, sim, Jesus se angustiou diante da morte, sim, os discípulos ficaram dormindo, Jesus se adiantou um pouco, ficou angustiado, suou sangue, sim, por amor a mim, por amor a você. Não foi uma encenação teatral. Hoje se faz encenação, nós fizemos isso dentro da igreja, uma encenação teatral, coisa mais linda. Aliás, Jefferson, querido, parabéns pela liderança dos nossos jovens amados, fizeram uma apresentação teatral linda, maravilhosa. Mas não é uma encenação, não foi uma encenação, foi de fato. O Senhor Jesus se entregou, Ele foi morto por amor a mim e por amor a você. Foi um ato de obediência. O apóstolo Paulo falou em Filipenses capítulo 2, no verso 8, ele assim destacou que Jesus se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não foi rebelde, mas ele se submeteu ao plano de resgatar a humanidade dos seus pecados. Ele se ofereceu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por amor. Amor a mim, amor a você. Não por nossos méritos, não porque nós merecêssemos, justamente pelo contrário, nós não merecíamos, mas Ele nos amou e nos amou até o fim, a ponto de se entregar por amor a nós. Quais são os benefícios dessa redenção que nos acompanham durante a nossa caminhada cristã? A primeira bênção, o primeiro benefício seria justamente a graça da salvação. Então o que acontece? Nós vivemos uma dualidade. Como assim dualidade, pastor? Presta atenção no que eu vou ensinar para você. A dualidade consiste no fato de nós experimentarmos a salvação já agora, mas ainda não. Não sei se você consegue me entender. Já agora, como um ato realizado na cruz do Calvário,
como um ato consumado. Jesus disse, está consumado. Como um ato realizado, como um ato consumado, nós já estamos salvos dos nossos delitos e dos nossos pecados. Mas ainda não, porque o Senhor Jesus não se manifestou em glória, há de vir para buscar a sua igreja, e nós então estaremos para sempre com o Senhor. Então nós vivemos essa dualidade entre o já agora, estamos salvos, e o ainda não, porque seremos salvos na sua totalidade, na sua plenitude, quando estaremos na glória com o Senhor. A salvação, ela acontece como um ato de entrega. Se você lembra dos relatos da crucificação de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 43, nós temos aquele clamor de um dos malfeitores crucificados com Jesus, um à direita, outro à esquerda. Um deles blasfemava contra o Senhor, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. E o outro então dizia, nós estamos aqui porque os nossos atos, as nossas maldades, as nossas atrocidades, elas nos trouxeram até a cruz. Mas este, nenhum pecado fez. E então ele se volta para Jesus e diz, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então o Senhor Jesus diz para ele uma das palavras mais lindas registradas nas Escrituras. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, a salvação nos minutos finais de vida daquele homem aconteceu no momento exato em que ele clamou diante do Senhor, e o Senhor Jesus o declarou então salvo. Hoje estarás comigo no paraíso. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho de João, capítulo 5, se você tiver uma Bíblia, capítulo 5, verso de número 24, uma palavra muito linda, muito bacana, diz assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, olha só que coisa linda, tem a vida eterna. Zoé, não é vida bios, vida biológica, mas é a vida eterna, é a vida de Deus em nós. Tem a Zoé, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, não bios, Zoé. Tem a vida eterna, passou da morte, passou do juízo para a vida eterna. Isso é bacana demais. Então sim, a salvação ela acontece no momento do crer, no momento do confiar, mas ela ainda vai acontecer num futuro, e eu digo para você, não muito distante. Eu estou escrevendo, como vocês sabem, uma série sobre o livro de Apocalipse, e muitas vezes eu travo, eu tranco, eu percebo que as coisas estão bem mais próximas do que a gente consegue imaginar. Nós vivemos o final dos tempos, estamos entrando para o princípio das dores, em breve, muito em breve, o Senhor Jesus se manifestará e a igreja subirá. Segunda coisa, segundo benefício, vamos dizer assim, para ser mais exato e coerente, que nos acompanha durante a nossa conduta e caminhada cristã, além da graça da salvação, é a bênção do perdão. Colossenses capítulo 2, verso 13, diz que o Senhor perdoou todos os nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu o perdão. Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu acho esse versículo maravilhoso, fantástico. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Um dos textos mais memoráveis das Escrituras, nós encontramos, e eu já compartilhei aqui em outras oportunidades, lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, o verso 18 e o verso 19, quando fala que Deus ele pega o nosso pecado e ele lança nas profundezas do mar, e lá não tem mais memória, não tem mais lembrança. É uma linguagem figurada. Nós sabemos que o mar ele tem lugares com profundidade de até 12 quilômetros. É muito profundo. Então o que o Senhor faz? Ele joga o nosso pecado no mar do esquecimento. E eu tenho certeza que os pecados desse marcão aqui estão lá nos 12 quilômetros de profundidade. É a graça, é a misericórdia do Senhor em ação, me tirando de uma vida de morte, de condenação, me dando a vida eterna. E é isso que eu creio, é isso que eu confio, é isso que eu prego, é isso que eu anuncio. Terceira coisa, é o
o cancelamento da dívida. Nós falamos sobre a graça da salvação, falamos sobre a bênção do perdão e agora eu falo sobre o cancelamento da dívida. Ah, pastor, mas o senhor já falou há pouquinho, mas eu quero aguçar a sua memória a partir do livro de Colossenses, capítulo 2, no verso 14, aonde diz que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Eu queria que você imaginasse e pensasse na sua maior conta, na sua maior dívida. E de repente, a pessoa para quem você deve, ela chegar diante de você e falar, essa é a sua dívida, e ele pegar aquela nota promissória e rasgar na sua frente, picar em pedacinhos e dizer, você não me deve absolutamente nada. Qual seria a sua reação? Você certamente pularia, gritaria, exultaria, faria festa, porque aquela sua dívida foi cancelada. Veja bem, ela foi cancelada. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez por nós. Ele cancelou o escrito de dívida que constava contra nós, que era contra nós, rasgando esse escrito de dívida, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Segundo Paulo trabalhou aos Gálatas no capítulo 3, no verso 13, quando diz que ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Toda maldição, e essa é a boa notícia, toda maldição, hereditária, passada, transmitida, adquirida, não importa de que forma, eu creio, prego e ensino, que você não precisa fazer campanha de quebra de maldição. Isso na verdade é uma heresia, pode fazer até para um descrente. Mas aquele que está em Cristo Jesus, a Bíblia declara que ele está livre da maldição, porque Cristo se tornou maldição em seu lugar e tomou sobre si, naquela cruz, toda e qualquer maldição. Fazer quebra de maldição com o crente é anular o sacrifício da cruz, é dizer que o sacrifício da cruz não foi suficiente, que é necessário que o ungidão, aquele pastorzão ungidão, cheio do poder, da graça e da unção, venha anular e quebrar as maldições da sua vida. Eu já preguei isso, já vivi isso, mas eu fui liberto dessa transgressão, dessa aviltação em relação à palavra de Deus. Não há maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ela foi quebrada, anulada pelo poder da cruz de Cristo, que nós celebramos há poucos dias atrás. Então eu posso declarar, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa bendita. Você pode fazer essa declaração aí na sala da sua casa, no seu quarto, aonde você está, você pode dizer, não há maldição sobre a minha vida é uma bênção, minha casa é uma bênção, minha família é uma bênção, nós estamos em Cristo Jesus, de sorte que a maldição não está mais sobre nós. Eu estou debaixo da bênção, e eu gosto de dizer isso. Eu gosto de dizer, eu estou debaixo da bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o que a Bíblia ensina. Toda maldição, toda ela, foi quebrada lá na cruz. Ele se fez maldição em nosso lugar. Você precisa estudar as Escrituras, você precisa ler mais a Bíblia e parar de correr atrás de ensinos mirabolantes que tem por aí, e simplesmente se concentrar naquilo que o Senhor fez de uma vez por todas na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, o único preço. Não precisamos mais fazer nenhum tipo de sacrifício. Você não precisa subir escadaria de joelho, você não precisa pagar promessa, porque tudo foi conquistado lá na cruz do Calvário. É isso que a Bíblia ensina. Se você está num lugar que prega, que ensina diferente, paciência, né? Eu prego e eu ensino aquilo que a Bíblia ensina. Muito bem. Quarta coisa, quarto benefício da redenção de Jesus é o sentimento de pertencer a alguém. Eu pertenço a quem me comprou. Gálatas capítulo 2, 19 e 20, especialmente o 20, diz que nós fomos comprados, adotados pelo sacrifício, pelo poder da cruz, de maneira que nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Então, quando eu vou para o supermercado, quando eu vou para minha casa, quando eu estou dirigindo, não sou eu quem faço, mas Cristo está ali. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, diz o apóstolo Paulo. E esse viver que eu vivo na carne, vive pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então eu pertenço a alguém que me comprou.
eu pertenço a Cristo Jesus. Eu tenho um dono. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 e o capítulo 3, o verso 23 diz: vós sois dele. Eu sou de Cristo, eu sou do Senhor Jesus. Eu pertenço a Ele, eu fui comprado pelo preço do sangue e sirvo a Ele com maior alegria, com maior prazer, em nome do Senhor Jesus. E o fim, a possibilidade de nós vivermos para Cristo. O preço ou o benefício da redenção é a possibilidade de nós vivermos para Cristo. Antes, nós éramos escravos do pecado. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. João capítulo 8, verso 34. Mas no verso 36 diz: para a liberdade foi que Cristo vos resgatou. Então hoje eu posso servir a Deus não pelo peso da obrigação, não pelo peso da lei. Eu sirvo ao Senhor Jesus por graça, eu sirvo ao Senhor Jesus por liberdade, por vontade, porque eu quero, porque eu tenho prazer, e eu espero que você faça a mesma coisa, não pelo peso. Eu tenho que, mas eu quero. Há uma diferença muito grande entre o peso da obrigação e a liberdade de fazer. É assim que eu quero que você entenda e que você receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Paizinho, mais uma vez, eu agradeço por poder transmitir a Tua palavra. Eu agradeço a liberdade que eu tenho de chegar aqui neste lugar e falar com tanta liberdade do amor de Jesus, da graça do Senhor Jesus, da forma como Ele nos comprou, da forma como Ele nos remiu e do futuro que Ele nos garante, a eternidade que Ele nos oferece como Senhor. E é assim que eu quero viver, dessa maneira eu quero viver, e oro para que esta família, essa casa possa receber essa palavra também dessa maneira e viver com a sua fé firmada no Senhor, na esperança de um dia estar com Ele por toda a eternidade. É assim que eu oro, é assim que eu agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, graça e paz, Deus abençoe você. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino.
não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu